7, riscos biológicos. Senhores, o objetivo aqui é a gente conhecer os riscos biológicos, sua classificação, suas vias de transmissão e ingresso no organismo e a legislação básica. 7.1, agentes biológicos. De acordo aí com a NR de número 32, a NR 32 ela fala sobre segurança e saúde de trabalho em serviços de saúde. Considera-se agentes biológicos os micro-organismos geneticamente modificados ou não, as culturas de acesso, as culturas de célula, os parasitas, as toxinas e os prions. Os prions, são umas partículas compostas em apenas proteínas normais do organismo que, quando modificados, tornam-se patogênicos, tá legal? Então, senhores, estes são constituídos por seres vivos capazes de contaminar o ambiente ocupacional e afetar a saúde do trabalhador, como micro-organismos, que são os vírus, bactérias, bacilos, fungos, etc. Em geral, os riscos biológicos estão presentes em atividade relacionada à manipulação de produtos de origem animal, atendimento e tratamento de animais, serviço de limpeza, reciclagem do lixo urbano, cemitérios, trabalhos em laboratórios biológicos e clínicas, serviços de saúde em geral, esgotos, que são aquelas galerias e tanques, incineradores de lixos, estábulos, cocheiras e locais com resíduos deteriorados, ou seja, tem deterioração de animais. Esse aqui é o risco de infecção, Simbologia Internacional para Riscos Biológicos, utilizado também para transporte de produtos infectantes. Segundo o texto aqui, os agentes biológicos podem provocar basicamente 3 tipos de doenças: infecções, alergias e intoxicações, ou efeitos tóxicos. A diferença essencial entre os agentes biológicos e outras substâncias perigosas é que a sua capacidade de reproduzir é a sua capacidade de se reproduzir. Uma pequena quantidade de micro-organismos pode crescer consideravelmente em um tempo muito curto, sob condições favoráveis. As medidas de proteção contra esses grupos de risco biológico são a vacinação, esterilização, higienização pessoal ou equipamento de proteção individual, o EPI, ventilação adequada e controle médico. Para que os agentes biológicos provoquem doença, faz necessário analisar alguns fatores desencadeantes, tais como a natureza dos agentes ambientais, a concentração e intensidade desses agentes e o tempo de exposição a eles. Nós temos aí um grande vilão aí, agora em meio à nossa vivência, que é a pandemia, que é o vírus aí, que é o coronavírus, desculpa. Tá legal? Onde a nossa proteção principal está sendo que é a máscara, para evitar o contágio de um para o outro. Então, forma de transmissão dos agentes biológicos. A transmissão de um agente biológico pode se dar das seguintes maneiras: direta ou indireta. A transmissão direta é dada sem intenção de veículo ou vetor, então, como é que ela ocorre? Pela transmissão aérea, por bioaerossóis, na transmissão por gotículas e contato com a mucosa dos olhos. O coronavírus ele se transmite assim. E indireta, a transmissão se dá em veículos ou vetores, como acontece a transmissão por meio de mãos, perfuro cortantes, luvas, roupas, instrumentos, vetores, água, alimentos, superfícies, etc. Tá? Então a forma de transmissão é através dessas 2 formas, direta ou indireta. Tá? E o coronavírus ele se transmite tanto direta como indiretamente. Via de penetração dos agentes biológicos, 7.3. Os micro-organismos patogênicos podem entrar no corpo humano, penetrando a pele danificada por picadas acidentais, mordidas ou por fixarem-se em membranas mucosas. Elas também podem ser inaladas ou ingeridas, levando às infecções do trato respiratório superior ou do sistema digestivo. Aqui no ar, senhores, você vai ver aqui que temos a exposição via cutânea, ou seja, a pele é importante, é uma porta de entrada importante para essa substância biológica. Algumas substâncias afetam localmente, provocando irritações. As principais formas de contaminação se dão através da pele danificada ou membranas mucosas, ou seja, a boca e os olhos. Lesões por matérias perfurocortantes, contaminadas, arranhões ou mordidas,
Como, por exemplo, contaminação através da pele, podemos citar a contaminação profissional de saúde por vírus da hepatite C ou pelo vírus, né? Ou pelo vírus HIV, que é a imunodeficiência do vírus. O tétano, né? Também ele pode causar aí essa contágio e a leptospirose. Temos, ou seja, vários tipos de contágio, né? Temos aqui a exposição por via respiratória. A maioria dos agentes biológicos entram no organismo humano através das vias respiratórias, penetrando através do nariz, garganta, traqueia e brônquios. Como exemplo da contaminação por via respiratória, podemos citar a gripe H1N1 e também temos o que? O coronavírus. Aqui o exemplo, né, de contaminação, as vias nasais, cavidade da boca, laringe, brônquios, né, traqueias, pulmões. Aqui é onde o coronavírus ataca, né? São as traqueias, pulmões, por pulmão principalmente. Vamos lá. E através da ingestão, senhores, as substâncias biológicas são introduzidas nos sistemas gastrointestinais através da boca, com transmissão pelo estômago, antes de atingir o estômago. Como, por exemplo, uma contaminação por ingestão pode citar a contaminação por salmonelas, né? O consumo de alimentos conservados em condições que não estão ok, né? Não estão bom para o consumo, estão contaminados. O que é transmitido através de alimentos da água contaminada ou através de vírus. É por isso que é muito importante a gente sempre estar com as nossas mãos higienizadas. Os nossos alimentos que a gente vai higienizar também tem que estar lavados, né? Bem lavados, higienizados. E a forma do seu cozimento, ou seja, a forma que ele vai ser preparado. De número 7, riscos biológicos. Senhores, o objetivo aqui é a gente conhecer os riscos biológicos, sua classificação, suas vias de transmissão e ingresso no organismo e a legislação básica. 7.1. Agentes biológicos. De acordo com a NR de número 32, né, a NR 32 ela fala sobre segurança e saúde de trabalho em serviços de saúde. Considera-se agentes biológicos os micro-organismos geneticamente modificados ou não, as culturas de célula, os parasitas, as toxinas e os prions. Os prions, tá? São umas partículas compostas e são apenas proteínas normais do organismo que, quando modificados, tornam-se patogênicos, tá legal? Então, senhores, estes são constituídos por seres vivos capazes de contaminar o ambiente ocupacional e afetar a saúde do trabalhador, como micro-organismos, né, que são os vírus, bactérias, bacilos, fungos, etc. Em geral, os riscos biológicos estão presentes em atividade relacionada à manipulação de produtos de origem animal, né, atendimento e tratamento de animais, serviço de limpeza, reciclagem do lixo urbano, cemitérios, trabalhos em laboratórios biológicos e clínicas, serviços de saúde em geral, esgotos, né, que são aquelas galerias e tanques, incineradores de lixos, estábulos, cocheiras e locais com resíduos deteriorados, né? Ou seja, tem deterioração de animais. Esse aqui é o risco, né, de infecção, né? Simbologia internacional para riscos biológicos, utilizado também para transporte de produtos infectantes. Segundo o texto aqui, os agentes biológicos podem provocar basicamente 3 tipos de doenças: infecções, alergias e intoxicações, né? Ou efeitos tóxicos. A diferença essencial entre os agentes biológicos e outras substâncias perigosas é que a sua capacidade de reproduzir é a sua capacidade de se reproduzir. Uma pequena quantidade de micro-organismos pode crescer consideravelmente em um tempo muito curto, sob condições favoráveis. As medidas de proteção contra esses grupos de risco biológico são a vacinação, esterilização, higienização pessoal ou equipamento de proteção individual, né, o EPI, ventilação adequada e controle médico. Para que os agentes biológicos provoquem doença, faz necessário analisar alguns fatores desencadeantes, tais como a natureza dos agentes ambientais, a concentração e intensidade desses agentes e o tempo de exposição a eles. Nós temos aí um grande vilão aí, né? Agora, em meio à nossa vivência, que é a pandemia, né? Que é o vírus aí, que é o coronavírus, desculpa. Tá legal? Onde a nossa proteção principal está sendo que é a máscara, para evitar o contágio de um para o outro.
Então, forma de transmissão dos agentes biológicos. A transmissão de um agente biológico pode se dar das seguintes maneiras: direta ou indireta. A transmissão direta é dada sem intenção de veículo ou vetor, né? Então, como é que ela ocorre? Pela transmissão aérea, né? Por bioaerossóis, né? Na transmissão por gotículas e contato com a mucosa dos olhos. O coronavírus ele se transmite assim. E indireta, a transmissão se dá em veículos ou vetores, como acontece a transmissão por meio de mãos, né? Perfuro cortantes, luvas, roupas, instrumentos, né? Vetores, água, alimentos, superfícies, etc. Tá? Então a forma de transmissão é através dessas duas formas, direta ou indireta. Tá? E o coronavírus ele se transmite tanto direta como indiretamente. Via de penetração dos agentes biológicos, 7.3. Os micro-organismos, né, patogênicos podem entrar no corpo humano, penetrando a pele danificada por picadas acidentais, mordidas ou por fixarem-se em membranas mucosas. Elas também podem ser inaladas ou ingeridas, levando às infecções do trato respiratório superior ou do sistema digestivo. Aqui no ar, senhores, você vai ver aqui que temos a exposição via cutânea, ou seja, a pele é importante, é uma porta de entrada importante para essa substância biológica. Algumas substâncias afetam localmente, provocando irritações. As principais formas de contaminação se dão através da pele danificada ou membranas mucosas, ou seja, a boca e os olhos. Lesões por matérias perfurocortantes, contaminadas, arranhões ou mordidas. Como, por exemplo, contaminação através da pele, podemos citar a contaminação profissional de saúde por vírus da hepatite C ou pelo vírus, né? Ou pelo vírus HIV, que é a imunodeficiência do vírus. O tétano, né? Também ele pode causar aí essa contágio e a leptospirose. Temos, ou seja, vários tipos de contágio, né? Temos aqui a exposição por via respiratória. A maioria dos agentes biológicos entram no organismo humano através das vias respiratórias, penetrando através do nariz, garganta, traqueia e brônquios. Como exemplo da contaminação por via respiratória, podemos citar a gripe H1N1 e também temos o que? O coronavírus. Aqui o exemplo, né, de contaminação, as vias nasais, cavidade da boca, laringe, brônquios, né, traqueias, pulmões. Aqui é onde o coronavírus ataca, né? São as traqueias, pulmões, por pulmão principalmente. Vamos lá. E através da ingestão, senhores, as substâncias biológicas são introduzidas nos sistemas gastrointestinais através da boca, com transmissão pelo estômago, antes de atingir o estômago. Como, por exemplo, uma contaminação por ingestão pode citar a contaminação por salmonelas, né? O consumo de alimentos conservados em condições que não estão ok, né? Não estão bom para o consumo, estão contaminados. O que é transmitido através de alimentos da água contaminada ou através de vírus. É por isso que é muito importante a gente sempre estar com as nossas mãos higienizadas. Os nossos alimentos que a gente vai higienizar também tem que estar lavados, né? Bem lavados, higienizados. E a forma do seu cozimento, ou seja, a forma que ele vai ser preparado. Aqui, no 7.4, a gente vai ver a classe de risco dos agentes ambientais, dos agentes ambientais e agentes biológicos. Nós temos duas classes. Nós temos aí várias classes, né? Temos 4 classes. Classe número 1, baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. Exemplos, tá? Lactobacillus, né? Que é pela indústria de alimentos de iogurtes. Então ele é classificado como classe 1. A classe 2 tem um risco de dar um moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade, podendo causar doença ao ser humano, para as quais existem mais meios eficazes, né, de tratamento. Por exemplo, são os vírus de febre amarela, né, que são doenças infecciosas transmitidas por mosquito contaminado, dentre outros. Nós temos também a classe de risco número 3,
onde o risco individual ele já é elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade, podendo causar doenças e infecções graves ao ser humano, para os quais nem sempre existem meios eficazes, né, de profilar o tratamento, ou seja, de ter um tratamento adequado. Exemplo, tuberculose, tá? Tuberculose é uma delas, tá? Os bacilos, né, que são bactérias que doenças denominadas como com carbúnculo, né? Atividade de contato direto com animais, cadáveres desinfectados. Ou seja, a classe de risco 3 é uma classe já bem elevada. Nós temos a classe de risco número 4, aí, que são riscos individuais elevados para o trabalhador com probabilidade elevada de emissão e também 7.4. Classe de risco dos agentes biológicos. Nós temos aí 4. Primeiro, risco baixo, né, individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar, né, doença ao ser humano. O exemplo disso aqui são os lactobacilos, que é pela indústria de alimentos de iogurte. Classe de risco 2. Esse aqui já é um risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade, que podem causar doença ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de tratamento. O exemplo disso são o vírus da febre amarela, doença infecciosa transmitida por mosquito contaminado, e Schistosoma massoni, né, que são a famosa barriga d'água conhecida no Brasil. Vamos aqui então para a classe número 3. Ela tem um risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais sempre existem meios eficazes de tratamento. O exemplo disso aqui, senhores, é a tuberculose, né? E aqueles camaradas que fazem tratamento para animais e cadáveres infectados. Já que na classe de risco número 4, o risco individual é elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade. Aqui apresenta grande poder de transmissão, né, do indivíduo para o outro, que podem causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de tratamento. O exemplo disso é o Marburg, né, que é o agente causador da febre hemorrágica, né, que é uma doença viral, que origina quadros de febres e hemorragia que podem levar à morte. E também o vírus Ebola, né, que causa a febre hemorrágica, considerada uma doença mais grave e perigosa, com alto índice de mortalidade. Em seu anexo 2, lá na NR número 32, apresenta uma tabela de classificação dos riscos biológicos, de acordo com a classe referida anteriormente. Também apresenta algumas informações, né, adicionais, tá? É bom a gente dar uma estudada. Nós temos aí a A, que são possíveis efeitos alérgicos, E, que agente emergente a oportunistas, né? O, são os agentes ecogênicos de baixo risco. O mais, os agentes oxigênicos, né, de risco moderado. T, produção de toxinas. E V, a vacina eficaz disponível. Para essas doenças, podem ser consideradas doenças profissionais. Torna-se necessário que haja exposição do trabalhador a esses micro-organismos, né? E como medida de prevenção, a exposição aos agentes biológicos em geral pode citar. Vamos ver aqui. Ó, veja aqui o quadro, o desenho, ó. O EPI, vacina, um descarte adequado, né, do material utilizado, a higiene pessoal, sempre, senhores, higiene pessoal é imprescindível, né? Ter sempre suas mãos limpas, lavadas ali com água e sabão ou até mesmo com o álcool e gel. E descarte de material perfluorcortante, né, na embalagem adequada. Controle médico permanente, uso de equipamento de proteção individual adequado, tá legal? Organização e limpeza rigorosa. Higiene pessoal, mais uma vez, aí o uso adequado, né? Vacinação, treinamento, descarte adequada dos resíduos. Aqui tem uma tabelinha, né, que é exemplo de doenças produzidas por vírus, bactérias, bacilos, protozoários e fungos. Nós temos aqui os tipos de vírus, as bactérias e bacilos, e os protozoários e fungos. Dei uma estudada, tá legal? Olhadinha direitinho. Senhores, 7.5, agentes biológicos, lá na NR número 15, em seu anexo 14, ele apresenta os seguintes
os seguintes pontos a respeito dos agentes biológicos. Relação da atividade que envolve agente biológico cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação quantitativa, tá? Então vamos lá. Quando ele fala aqui, o 7.5.1, ele fala que insalubridade de grau de risco máximo, ou seja, 40% do soldo em cima do salário do trabalhador, só reforçando. Quando a gente está ali, quando é feita uma avaliação e essa avaliação é dada, né, que o trabalhador está trabalhando acima do limite de tolerância, é um soldozinho básico aí, ó, de 10, 20, 30 ou 40%, que é o teto máximo aí que o empregador vai pagar ao empregado. Que é esse aqui, ó. Trabalho ou operações de contato permanente com pacientes em isolamento por doença infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, são provenientes de esterilização, ou seja, tem que ser esterilizados. Ou também aqui que pode ganhar um teto máximo aí, carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções, né, de animais portadores de doenças infectocontagiosas, tá? Como carbopulose, né, brucelose e tuberculose. Camarada que trabalha também no esgoto, né, galerias e tanques, o lixo urbano, né? Esses camaradas que fazem coleta de lixo urbano aí, eles também têm direito de acessibilidade até grau máximo é 40%. O que mais? Lá, quando fala sobre insalubridade de grau médio, né? O camarada vai receber aí 20%. Trabalho em operações de contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em hospitais de emergências, né? Enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao cuidado da saúde humana, tá bom? Hospitais, ambulatórios, pontos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais, tá? Contato em laboratórios com animais destinado ao preparo de soro, vacinas ou outros produtos, laboratório de análises clínicas, gabinete de autopias, né? De anatomia, né? Que aplica somente ao processo de pessoas técnicos, o camarada que trabalha no cemitério, estábulos de cavalarias e resíduos de animais deteriorados. Então, senhores, o resumo aqui nessa aula que vimos aqui é a introdução aos riscos biológicos, as formas de transmissão, as vias de penetração e a classe de riscos e a legislação básica, tá bom? Então, aqui a gente dá por fim a nossa aula sobre higiene do trabalho. Até a próxima.